Boa noite, pessoal. Vamos para a aula de Direito Penal. Eu estarei aqui ajudando a professora Mariana com o conteúdo de Direito Penal. As nossas aulas de processo penal, né, está quase no fim, falta apenas 2 temas para terminar, que será dado pelo professor Lucas, e eu estarei aqui com vocês nessa matéria de Direito Penal, porque ainda tem bastante assunto para falar, então eu estarei aqui ajudando a professora Mariana. O tema de hoje que nós vamos falar, a aula de hoje será sobre culpabilidade e as suas excludentes. Também não consegui entrar ao vivo com vocês, por isso que eu fiz a gravação da aula, tá? Então, vamos lá, falando sobre culpabilidade. No conceito analítico de crime, adotando-se a teoria tripartite, a culpabilidade é o terceiro elemento do crime, sendo o primeiro a tipicidade e o segundo a ilicitude, que são esses assuntos que vocês já estudaram nas aulas anteriores com a professora Mariana. Então, a culpabilidade, eu coloquei aqui para vocês, é o terceiro elemento do conceito analítico de crime. E aí, para lembrar, né, que vocês já tiveram aula sobre fato típico, né? Para que haja um crime, é necessário que o fato seja típico, antijurídico e culpável. Vocês já tiveram aula sobre, né, a tipicidade, sobre o fato antijurídico, que é a licitude, e agora nós teremos aula sobre a culpabilidade. Então, para que haja a culpabilidade, é necessário que haja 3 elementos. E quais são esses elementos? Primeiro, a imputabilidade. Também é necessário que haja o potencial consciência da ilicitude. E também a exigibilidade de conduta diversa. E aí eu coloquei aqui para vocês o conceito de imputabilidade. O que é a imputabilidade? Imputabilidade é não ter doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e no momento do crime, ou seja, no momento da ação ou da omissão, poder entender o caráter ilícito do fato. Então, a imputabilidade, ela se presume a partir do momento em que o réu completa 18 anos. E aí, o Código Penal, ele não traz o conceito de imputabilidade. Ele somente fala, no artigo 26, sobre o conceito de inimputabilidade. Ele diz que o inimputável, ele é aquele que, por doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ao tempo da ação ou omissão de um crime, não era capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta. Sendo assim, não tinha como se determinar de acordo com esse entendimento. E aí, para que na culpabilidade nós temos excludentes da culpabilidade, exclui a culpa do agente. E aí nós temos 3 tipos de excludentes. São elas aqui: a inimputabilidade, a falta de potencial conhecimento da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa. E aí nós vamos analisar cada uma delas, vamos falar um pouco sobre cada uma delas e em quais situações se aplica, se é punível, se não é punível, tá? Então, primeiro, o primeiro elemento da culpabilidade, que é a inimputabilidade. Dentro da inimputabilidade, nós temos a inimputabilidade por doença mental. E aqui também, peraí, só mostrar para vocês. A inimputabilidade por embriaguez. Nós vamos falar sobre essas duas, tá? Então, começando aqui pela inimputabilidade por doença mental. A inimputabilidade por doença mental, né? Aquele sujeito que ele tem uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e aí no momento do crime, né, da ação ou omissão de determinado crime, o sujeito ele deve estar inteiramente incapaz de entender o que ele estava fazendo naquele momento. E aí, comprovada a inimputabilidade por doença mental, será aplicada uma absolvição imprópria do réu. E qual que é essa absolvição imprópria? É a medida de segurança. E a medida de segurança, ela pode ser de 2 formas, ou internação
ou tratamento ambulatorial. Nós vamos ver em quais são os momentos que se aplicam esses dois tipos de medida de segurança. E aí, para ficar mais fácil, eu coloquei aqui, ó, a inimputabilidade está previsto no artigo 26 do Código Penal, necessita de um exame de sanidade mental, necessita de uma perícia para comprovar que aquele réu realmente possui um retardamento mental ou uma doença mental. E aí é aplicado, se for comprovado, né, na perícia, será aplicada a sentença absolutória imprópria, que aí no caso é a medida de segurança, que pode ser a internação ou o tratamento ambulatorial. O prazo, qual que é o prazo, né, que se aplica essa medida de segurança? O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado, é o que diz a súmula 527 do STJ. Então, aqui, de acordo com o Código Penal, né, o Código Penal diz que o prazo mínimo da medida de segurança será de 1 a 3 anos. E o prazo máximo é até cessar a periculosidade. Porém, o STJ, para que o sujeito não fique o resto da vida em internação, ele entende que a medida de segurança deve perdurar até a pena máxima prevista no delito, que é o que a gente acabou de ler aqui na súmula 527 do STJ. E aí eu coloquei umas observações aqui para vocês, que a absolvição imprópria, ela não gera maus antecedentes, não gera nem maus antecedentes, nem reincidência. E aí, quando será o caso de aplicar, né, a medida de segurança? Quando será que vai aplicar internação e quando será que vai ser aplicado o tratamento ambulatorial? Então, crimes punidos, né, com pena de reclusão, será aplicado a internação. E crimes punidos com pena de detenção, será aplicado o tratamento ambulatorial. E aí temos mais um elemento da imputabilidade, né, que é a inimputabilidade pela idade, no caso da menoridade penal, está lá previsto no artigo 27 do Código Penal, e diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Então, só que aqui eu coloquei para vocês uma observação, a súmula 711 do STF, que diz assim: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, no caso, se o réu ele pratica, né, um crime permanente, por exemplo, um sequestro, crime permanente é aquele que que a sua consumação se protrai durante o tempo. Então, se o réu ele pratica, por exemplo, um sequestro e ele era menor de idade, só que aí ele completou 18 anos, ainda cometendo aquele crime, ainda no sequestro, nesse caso ele responderá como maior de idade, não vai se aplicar a inimputabilidade, tá? E aqui também coloquei para vocês sobre semi-imputabilidade. Está lá previsto no artigo 26, no parágrafo único, e diz assim, que a capacidade reduzida por perturbação mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, no caso da inimputabilidade, né, pela doença mental, o agente ele não sabe de maneira alguma o que ele está praticando. Já que na semi-imputabilidade, ele tem apenas a sua capacidade reduzida por alguma perturbação mental, por algum desenvolvimento mental incompleto, retardado. E aí, nesse caso, não será sentença absolutória, será uma sentença condenatória com causa de redução de pena de 1/3 a 2/3. E aí temos também a inimputabilidade por embriaguez, que está previsto no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. E aí a inimputabilidade por embriaguez, ela precisa ser completa e acidental, inteiramente incapaz de compreensão. O agente ele deve
está inteiramente incapaz de compreender o que ele está fazendo. Essa embriaguez, ela deve ser por motivo de força maior ou por caso fortuito, e é hipótese de absolvição própria. Então, no caso, a embriaguez completa e acidental, ela retira por completo a capacidade de entendimento do agente, bem como a sua capacidade de se autodeterminar com a situação. E ela deve ocorrer por motivo de força maior ou caso fortuito. Exemplo de uma embriaguez, né, acidental por força maior. No caso do trote acadêmico, então, o calouro, né, entrou na faculdade e ele foi obrigado a beber várias bebidas alcoólicas e tudo mais, e aí ele acabou praticando um crime, porque ele estava bêbado. Nesse caso, foi uma embriaguez por força maior. E a embriaguez por caso fortuito? Por exemplo, o agente vai para um bar com os amigos, e aí ele pede para fazer um coquetel para ele sem álcool, e o barman acaba colocando álcool no coquetel, e aí ele vai bebendo, fica bêbado e acaba praticando um crime. Nesse caso, será uma embriaguez completa e acidental por caso fortuito, tá? E aí, eu coloquei aqui para vocês, a absolvição própria é quando o agente ele é absolvido de forma própria, não cabe aqui, portanto, nem pena, nem medida de segurança, ele é absolvido. E aí, eu coloquei aqui para vocês prestarem atenção nessas situações que não excluem a imputabilidade. Então, no caso de emoção e paixão, podem reduzir a pena como atenuante genérica ou, em casos especiais, até como causa especial de diminuição de pena, como no homicídio privilegiado. No caso de embriaguez voluntária, dolosa ou culposa pelo álcool ou substância de efeito análogo, nesse caso, o réu responde pelo crime sem aumento ou diminuição de pena. E aí, uma observação, a teoria da atio libera in causa. Quando o agente, de forma voluntária e dolosa, ele se embriaga para criar coragem e praticar um determinado crime, nesse caso, ele responderá pelos atos que ele praticou. E ainda vai ter aumento de pena pela embriaguez, tá? Não vai ser caso de inimputabilidade, não. E aí, o segundo elemento da culpabilidade, que é a falta de potencial consciência da ilicitude. A falta potencial consciência da ilicitude é a capacidade do réu de entender, né, aos olhos da sociedade, o caráter ilícito de determinada conduta. No caso, essa capacidade, ela trata-se de uma capacidade cultural. Exemplo, mesmo que uma pessoa humilde, que mora em um sítio, afastado da cidade, sem televisão, ele sabe que não pode matar uma pessoa. Ele sabe que se matar uma pessoa, ele vai ser punido. Então, esse elemento, ele será excluído quando o sujeito não tinha e nem poderia ter o conhecimento da ilicitude, em virtude da sua capacidade cultural. E aí, o potencial conhecimento da ilicitude, ele só possui uma excludente, qual seja o erro de proibição. E aí, no erro de proibição, né, trata-se de uma falta de potencial consciência da ilicitude, é o erro sobre a ilicitude do fato. No caso, o agente, ele supõe ser permitida determinada conduta, quando, na verdade, aquela conduta era proibida. Então, no caso, o sujeito, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele está fazendo, só que ele acredita que aquela coisa que ele está fazendo era permitido. Exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. No caso de drogas para fins medicinais. Então, o sujeito, ele tem uma filha doente, e aí ele está assistindo televisão e ele vê lá no noticiário que a maconha ela pode ajudar a amenizar as dores daquela doença que a sua filha tem.
E aí, então, ele, supondo que é permitido o uso da maconha para os fins medicinais, ele compra a maconha. E aí, quando ele está voltando para casa, né, com aquela boa quantidade de maconha, ele é abordado em uma blitz, e aí, então, os policiais prendem ele em flagrante, ele é denunciado como por tráfico de drogas. E aí, nesse caso, poderá ser alegado o erro de proibição, pois ele sabia que traficar as drogas é crime, porém ele acreditava que naquela situação, naquelas circunstâncias, né, para usos medicinais seria permitido. Então, é basicamente isso. O erro de proibição, né, que é a falsa percepção da realidade. Então, ele recai sobre a ilicitude da conduta, podendo ser inevitável, e aí, no caso de ser inevitável, exclui a culpabilidade, e o réu é absolvido, ou então ele pode ser evitável, e aí, no caso de erro de proibição, evitável diminui a pena de 1/6 a 1/3. E aí temos aqui, né, eu coloquei para vocês os efeitos do erro de proibição, que foi o que eu acabei de falar agora, inevitável e evitável. E aí uma observação, não confundir o erro de proibição com o desconhecimento da lei. Porque assim, o artigo 21 do Código Penal, ele diz que o desconhecimento da lei é inexcusável, é indesculpável. Ou seja, né, mesmo... o erro ele é indesculpável, pois até uma pessoa humilde que mora em um sítio afastado da cidade, sem televisão, ele, como eu falei para vocês, né, ele sabe que matar uma pessoa é crime. Então, ele não pode alegar que ele desconhecia a lei. Então, no caso do desconhecimento da lei, ele não exclui a culpabilidade, podendo ser reconhecida como atenuante genérica, tá? E aí, também coloquei aqui para vocês uma observação importante também. As diferenças entre o erro de tipo e erro de proibição. Vocês ainda vão estudar na próxima aula sobre os erros de tipo, mas eu já vou aqui, né, explicar para vocês a diferença. No erro de tipo, o agente, ele ignora ou tem conhecimento equivocado da realidade, ou seja, ele não sabe o que ele faz. Já no erro de proibição, o agente, ele erra sobre a ilicitude do fato. Ele sabe o que faz, mas acredita que naquelas circunstâncias era permitido. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo, né? Em quem age em erro de tipo, por exemplo, a pessoa, né? Ao sair de um supermercado, ela vai até o estacionamento, e aí lá no estacionamento tem um automóvel idêntico ao seu. E aí, da mesma cor, do mesmo modelo, e aí ela ingressa nesse automóvel com a sua chave, aciona, né, e deixa o local. E aí, essa pessoa, ela não notou, ela não captou com precisão a realidade que está diante dos seus próprios olhos, pois sem ela perceber, ela está levando uma coisa alheia móvel embora. Então, imagine se o dono desse veículo que aquela pessoa estava levando embora, ele visse uma situação dessa. Certamente ele acreditaria que seria, que estava sendo vítima de furto. Então, ele acionaria a polícia. E aí, o motorista desatento, entretanto, né, ele não tem conhecimento, não tem a consciência de que conduz o automóvel de outro. E aí, então, ele pensa que está conduzindo seu próprio automóvel. Esse é o erro de tipo, tá? Diferente do erro de proibição. E aí, o terceiro elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. Eu coloquei aqui, né, para vocês o conceito. A exigibilidade de conduta diversa é a possibilidade de se exigir do réu, no momento da ação ou omissão, um comportamento diferente do praticado. Assim, o agente só será punido se era possível exigir-se diante das circunstâncias em que o fato ocorreu outro comportamento. Então, no caso da exigibilidade de conduta diversa, o réu ele só poderá ser punido se naquele momento que ele, né, praticou algum crime, poderia exigir dele uma conduta diversa. E aí, dentro da exigibilidade de conduta diversa, ela pode ser, né,
por coação moral irresistível, por coação moral resistível, por coação física irresistível e por obediência hierárquica. E aí nós vamos falar sobre cada uma. Então, no caso de exigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível, no caso tem que ter, né, a pluralidade de agentes, no caso é um autor e um coagido, e aí o coautor, mediante grave ameaça, ele obriga, né, o coagido a praticar um fato típico e ilícito. E aí o coagido, ele pratica, né, porque ele está sendo ameaçado. Então, ele não vai responder por aquele crime. Por quê? Porque ele foi coagido a praticar o crime. E aí, quem será punido, então? No caso, só será punido o autor da ordem. E aí, o coagido, né, ele é ameaçado, e por isso ele pratica aquela ação delituosa, com vontade, para não sofrer um prejuízo maior. E aí, nesse caso, então, afasta a culpabilidade dele, não responde por nada, e só vai responder pelo crime aquele que obrigou ele a fazer, o coautor, tá? E aí, um exemplo sobre coação moral irresistível, por exemplo, é um traficante, né? Ele coage por meio de uma grave ameaça um morador lá da comunidade para esconder drogas para ele. Por exemplo, a polícia vai entrar lá e aí ele já está sabendo, e ele coage o morador a esconder as drogas para ele. Mas aí a polícia invade lá a comunidade, entra na casa do morador e encontra as drogas lá. Nesse caso, o morador ele não irá responder por tráfico de drogas. Por quê? Porque ele foi ameaçado a esconder as drogas. Nesse caso, somente o traficante responderá pelo crime de tráfico de drogas, tá? Porque o traficante foi o coautor. E aí temos também, né, na exigibilidade de conduta diversa, a coação moral resistível. No caso da coação moral resistível, o coautor, né, também temos pluralidade de agentes, o coautor e o coagido. Então, o coautor, ele obriga o coagido, mediante também grave ameaça, né, a praticar um ilícito. Só que essa grave ameaça, ela poderia ser evitada. E aí, então, nesse caso, o coagido, ele não será isento da sua culpabilidade. Vai ter uma diminuição de pena pela atenuante do artigo 65, inciso 3, que é a atenuante genérica. Então, nesse caso, na resistível, houve uma ameaça, só que aquela ameaça ele ainda poderia resistir. E aí, nesse caso, ele não será, ele responderá, né, por crime, porém com uma diminuição de pena. E aí temos a coação física irresistível. Na coação física irresistível, o coautor, ele, por meio de uma força física, ele obriga o coagido a praticar um ilícito. E aí, nesse caso, o fato será atípico e não vai excluir a culpabilidade, e sim a tipicidade. Então, no caso, o coagido, ele é obrigado, mediante uma violência física, a praticar algo. E nesse caso, como não houve a vontade dele praticar aquele fato ilícito, nesse caso, será excluída a tipicidade do crime, e não a sua culpabilidade. Tá? Então, nesse caso, o fato é atípico. Não existe crime. E aí temos também a obediência hierárquica. No caso da obediência hierárquica, trata-se de uma ordem não manifestamente legal. Como assim, ordem não manifestamente ilegal? No momento da ordem, um superior hierárquico, né, ele dá uma ordem ao subordinado. No momento que ele dá essa ordem, parece que aquela ordem ela é legal, ela é certa, né? E aí o subordinado, não sabendo que essa ordem é ilegal, ele cumpre a ordem. E aí, no caso, era uma ordem ilegal e ele acabou de cometer um crime. E aí, nesse caso, só será punido também o autor da ordem, né? No caso, o superior hierárquico, não o subordinado.
E aí eu coloquei aqui para vocês regras, servidores públicos, porque geralmente acontece muito com servidores públicos, tá? E aí, chegamos ao fim aqui da nossa aula. Foi uma aula bem curtinha, porque hoje era para falar só sobre culpabilidade, né, e as suas excludentes. E aí era só isso mesmo, eu não consegui também trazer as questões para vocês, mas eu vou mandar no grupo, eu vou separar direitinho e eu vou mandar no grupo para vocês, e eu peço que vocês façam as questões, respondam as questões, e já está ficando perto da prova, então vocês não podem deixar de responder questões, fazer simulados, tá bom? Então, é isso, uma boa noite para vocês, e até a próxima aula. Deixa eu fechar aqui agora.